Hoje nós vamos acompanhar João Marcos na ceia do Senhor, na última ceia, ou na Santa Ceia. A ceia que foi realizada na quinta-feira à noite, na quinta-feira da Semana da Paixão. Nos versos anteriores ao verso 22, vemos o preparativo da ceia, os discípulos prepararam a ceia. E agora, a partir do verso 22 até o verso 26, nós vemos essa ceia, essa realização, a ceia do Senhor, realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Era uma ceia pascal, era uma ceia em comemoração à Páscoa, aos dias que antecediam a Páscoa. Nesta ocasião, o povo hebreu, as famílias, matavam um cordeiro e comiam um cordeiro. Mas nessa ceia do Senhor Jesus, nessa ceia especial, não havia um cordeiro. Não havia um cordeiro por quê, irmãos? Porque o cordeiro era o próprio oficiante da ceia, o cordeiro era o Senhor Jesus. Vou ler dos versos 22 até o verso 24. E quando comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu, dizendo: Tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E ele disse, então agora no verso 24, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Qual era o sangue da aliança, irmãos? O sangue da aliança era o sangue dos cordeiros, o sangue dos bois, dos cabritos, que eram oferecidos no tabernáculo e que eram oferecidos no templo. A aliança era a aliança de Deus e ela propunha cuidar do povo, mas o povo devia ser obediente a Deus. Se você olhar lá no livro de Êxodo, no capítulo 24, verso 8, após Moisés mostrar a lei para o povo, ele disse assim: então tomou Moisés aquele sangue, o sangue dos sacrifícios, e os aspergiu sobre o povo. E o povo disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Nesse momento, irmãos, o povo diz assim: tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos. Essa era a aliança, a antiga aliança feita com o povo hebreu. Mas agora o Senhor Jesus estava falando assim: esse é o meu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele vinho representava o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Veja o texto da nossa lição. É surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascal não seja mencionado. Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. O cálice representa isso. Veja, irmãos, quando participamos da ceia hoje, nos nossos dias, nós tomamos do pão e tomamos do sangue, do vinho. Eles representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles representam, não como outras tradições religiosas entendem, que ele se transforma no corpo de Jesus, o pão, e o vinho se transforma no sangue de Jesus por ocasião da ceia. Não, mas eles representam, isso é um memorial. Estamos lembrando da ceia do Senhor. Agora veja que bonito o verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino de Deus. Sabe o que está escrito aí, irmãos? O Senhor Jesus está nos aguardando para participar de uma nova ceia. Enquanto nós não estivermos no céu com Ele, depois da sua segunda vinda, Ele não vai participar de uma nova ceia. Ele diz assim: quando hei de beber convosco no reino dos céus. Nós estamos convidados para essa ceia, não podemos faltar nessa ceia. Não podemos deixar de ir, não podemos declinar do convite. O Senhor está aguardando. E veja agora o verso 24, que já faz a ligação com o restante e os próximos versos. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus ia para o Monte das Oliveiras.
Normalmente, fim da tarde, Jesus ia para o Monte das Oliveiras para meditar e para descansar. Mas nesse intervalo, irmãos, o Senhor deu um aviso para Pedro. Pedro foi avisado, está nos versos 27 a 31. Então Jesus lhes disse: todos vós os escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, conforme Zacarias 13:7. O que quer dizer isso, irmãos? A previsão do abandono de Jesus por parte dos seus discípulos. Ora, os discípulos abandonariam Jesus. Jesus estava dizendo isso. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Veja o que ia acontecendo. O pastor ia ser ferido. O pastor ia ser ferido, as ovelhas iam ficar dispersas, mas depois da minha ressurreição, eu irei diante de vocês a Galiléia. O que é que Jesus estava afirmando aí? Que ele ressuscitaria, a certeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, nessa situação, irmãos, o que aconteceu com Pedro? Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E o verso conclui dizendo assim: assim disseram todos. Diante da ousadia de Pedro, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Pode ser que os outros te abandonem, mas eu não vou te abandonar. E Jesus disse assim: nessa madrugada, ainda nessa madrugada, você vai me negar 3 vezes. E quando os outros discípulos viram a ousadia de Pedro, também afirmaram. Todos disseram isso. O alerta para Pedro. Cuidado, Pedro. Pedro era impetuoso. Pedro tinha fé no Senhor Jesus. Pedro era discípulo realmente, era dos discípulos próximos do Senhor Jesus. Pedro, André, Tiago, João. Mas veja, irmãos, Pedro tinha também uma arrogância espiritual, um orgulho espiritual, uma prepotência com relação aos outros. Ainda que os outros te abandonem, eu não vou te abandonar nunca. Ainda que os outros fujam, eu também não vou, eu não vou fugir, nunca vou fugir. Perigo, irmãos, e o Senhor estava avisando a Pedro. Pedro, toma cuidado, porque você vai me negar ainda nessa madrugada, você vai me negar por 3 vezes. Perigo de se julgar melhor espiritualmente do que os outros. Muitas vezes, irmãos, nós nos julgamos melhor do que os outros. Não só fisicamente, não só economicamente, intelectualmente, mas às vezes, irmãos, e aí é terrível, nós nos colocamos espiritualmente melhor do que os outros. Deixamos os outros de lado. Veja como eu tenho fé, veja como eu sou versado na palavra de Deus, veja como eu prego bem, veja como eu canto bem, como eu faço o trabalho missionário. E dessa forma nós humilhamos os outros. O que precisamos? Humildade, dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É somente naquele que nos fortalece que nós podemos as coisas, irmãos, não por conta das nossas próprias características, das nossas próprias qualificações. Qual tem sido a nossa atitude? Nós que somos crentes, alguns como eu, há mais de 60 anos, há quase 70 anos. Qual tem sido a nossa atitude com relação aos nossos irmãozinhos que são convertidos há pouco tempo, que estão na igreja há pouco tempo? Eu sei tanta mais Bíblia do que eles. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a atitude de cada um de nós? Alerta para Pedro. Nós vamos continuar a história ainda no capítulo 14 de João Marcos. E vamos ver, irmãos, o que aconteceu com Pedro, que o Senhor havia previsto e que ele dizia que nunca aconteceria. Vamos ver o que aconteceu com ele e o que pode acontecer com cada um de nós, se nós nos fiarmos em nós mesmos, se nós tivermos arrogância, orgulho espiritual
e não depositarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e sermos humildes com relação a todos os nossos irmãos, a todos os seres humanos. Deus esteja com cada um de nós.